Olá, meus queridos. Estou de volta aqui, né, para a nossa disciplina de auditoria e perícia ambiental. Vamos iniciar agora especificamente falando a perícia ambiental aqui no nosso país, no Brasil, como ela se dá, a perícia judicial, principalmente falando, que é o que traz mais dúvidas para os alunos que querem ser peritos, né? Boa parte deles querem trabalhar com perícia judicial, ou ainda que não seja o foco de atuação, tem muita dificuldade, muita preocupação em ser perito dentro de um processo e, portanto, trabalhar com a perícia judicial. E é justamente assim que nós vamos começar a nossa disciplina, tentando compreender justamente os diferentes tipos de perícia existentes, né? E desaguando no que se tem como perícia ambiental, para assim vocês poderem atuar como peritos de uma forma mais tranquila, principalmente quando forem lidar com a justiça, né? Então, vamos passar aqui slides, né? Essa é a aula 6. A primeira aula eu inaugurei com vocês na disciplina. E aí a gente prosseguiu com o professor Valverde e a Camila, abordando a auditoria mais especificamente falando, né? Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia, até depois para distinguir da auditoria ambiental, perícia ambiental, qual é a diferença? O que vem a ser perícia? De antemão, eu gostaria de colocar, como eu sempre coloco nos cursos para os alunos, que tanto a perícia quanto a auditoria, seja ambiental, ou seja, uma perícia contábil, uma auditoria contábil, uma perícia na área médica, uma perícia em qualquer área, uma auditoria, né? Principalmente contábil, porque foi ali que surgiu a auditoria, por exemplo, enfim. Demanda um profissional com conhecimento técnico, com capacitação técnica, tanto um quanto o outro, ou seja, são vocês profissionais que vão estar aí, que estão nesse curso, nessa pós, tentando se aprofundar, né, nas questões ambientais, que serão responsáveis por esses importantes trabalhos, tá, que existem no mercado, tá? Mas vamos lá, o que seria a perícia, então? Antes de falar em perícia ambiental, vamos entender a perícia como um todo. O que é perícia? O conceito que eu trouxe, que eu trago sempre, ele o mais recente desse autor que eu encontrei é de 2013. Eu ainda já atualizei, de 2013. Não encontrei desse autor um conceito mais recente e qualquer outro conceito que eu vejo geralmente reproduzindo a ideia de Araújo, tá? Então, eu trouxe a noção de perícia, o conceito de perícia trazido por este autor, que para mim é que é a mais completa e abrangente, que realmente nos faz entender o que vem a ser a perícia. Perícia, então, é um exame realizado por técnico ou pessoa de comprovada aptidão e idoneidade profissional. Ou seja, não é um exame realizado por um leigo, ele tem que ser técnico ou ter comprovada aptidão e idoneidade profissional em determinada área, tá? Então, é um exame realizado por técnico ou pessoa de comprovada aptidão e idoneidade profissional para verificar e esclarecer um fato ou estado ou a estimação de determinada coisa que é objeto de litígio ou processo, ou que com deles tenha relação ou dependência. A gente concretizar uma prova ou oferecer um elemento que necessita justiça para poder julgar. Aqui ele está estabelecendo exatamente a noção da perícia judicial propriamente dita, mas na verdade a gente vai ver que a perícia, ou seja, esse exame realizado por um técnico, uma pessoa com aptidão profissional e idoneidade profissional, ou seja, que tenha conhecimento técnico, para esclarecer fato, estado ou estimar algo, pode ser feito extrajudicialmente, mas a intenção da perícia é poder ser utilizado como uma prova, né, para resolver algum problema que já esteja acontecendo, um litígio, uma briga, uma disputa que já esteja acontecendo ou na iminência de acontecer. Via de regra, quando se tem a ideia de perícia, a gente já atrela um processo judicial, ou seja, o problema, o litígio já está acontecendo,
tá? Importante dizer, e aí eu falo por isso que eu gosto de Araújo, porque ele é bem completo, que ele traz a noção da perícia no crime. Porque no crime, a perícia obedece às normas estabelecidas pelo Código de Processo Penal, devendo ser efetuado o mais breve possível, antes que desapareçam os vestígios. Sabe por quê, gente? Não há crime sem lei anterior que defina, para começar. Então, tem que ter uma lei falando que algo é crime. Tá. Então, a gente tem alguns crimes na área ambiental. Acho que a gente viu isso aqui numa disciplina anterior, né? A gente chegou a falar um pouco sobre isso. Só que, para você poder processar, levar adiante uma demanda judicial para punir alguém por uma conduta considerada criminosa, é preciso que tenha os indícios de autoria e materialidade do crime. Então, se esses vestígios desaparecem, você não tem como comprovar que nem que o crime aconteceu, se não houver a materialidade ali comprovada, né? Por isso que no processo penal é preciso fazer a prova antes desses vestígios desaparecerem. Certo? Já no processo civil, nem tanto, porque, na verdade, no processo civil, né, a gente trabalha com outros meios de prova de uma forma mais aberta, né? As provas indiciárias, os indícios, eles acabam sendo importantes fatores. Já no crime, não. Tem que ter autoria e materialidade, no mínimo, comprovada para você poder perseguir, né, criminalmente alguém. Tá? Já no civil, na seara civil, a perícia compreende tanto a vistoria quanto a avaliação e o arbitramento. Ou seja, a perícia, gente, ela vem daquela ideia de experiência, expertise, que o estrado num processo não tem, ou que alguém, até extrajudicialmente, como um Ministério Público, um policial, né, uma autoridade policial, né, autoridade ambiental, enfim, não detém aquele conhecimento técnico específico e precisa de outra pessoa com essa expertise, com uma determinada expertise, um determinado conhecimento. Tá? Daí esse nome perícia, de peritia, latim, conhecimento obtido pela experiência. É necessário, então, um conhecimento técnico ou científico em determinada área do saber. Então, se você tem um processo que o foco desse processo é determinar se houve um dano à saúde de alguém, né? Um determinado saúde de alguém. O magistrado não detém conhecimento para identificar na parte médica se esse dano aconteceu. Então, ele precisa que uma pessoa experiente nessa área, um expert, um perito, realize a perícia para trazer esse conhecimento técnico para o juiz. E aí eu já falo de antemão para vocês, gente, é tão comum peritos, vocês não vão fazer isso. Vocês estão aqui fazendo essa pós, na agropós, eu tenho certeza que os profissionais vão se reduzir de uma forma muito profissional com vocês, sempre alertando para essas questões. E a primeira questão que eu gostaria de abordar com vocês, embora a gente vai ver isso quando a gente mostrar para vocês um laudo na prática, quando a gente estiver trabalhando um pouco esse aspecto prático para vocês visualizarem um laudo pericial, eu vou falar isso de novo, mas já falo aqui imediatamente. O conhecimento técnico de vocês não tem nada a ver com conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico o magistrado tem. Conhecimento jurídico o Ministério Público deveria ter. A autoridade policial deveria ter. Vocês têm um conhecimento técnico, portanto, nada de ficar reproduzindo artigos de lei, a lei ambiental, dentro do laudo pericial. É muito comum. Se alguém aqui, se algum de vocês, alunos, já pegou um laudo pericial para ver ou já fez, vocês certamente se depararam com capítulos dentro desse laudo pericial, espaços destinados a reproduzir artigos de lei, tá? E isso cada vez mais claro que não tem que ser feito. Tem magistrados que, inclusive, quando determinam que a perícia seja feita e nomeiam um perito, ela já determina somente os aspectos técnicos. Direito eu conheço, né? Pelo menos ele que pesquise se não conhece. O direito, o magistrado tem que se debruçar, conhecer, estudar. Vocês têm que se ater à parte médica, à parte química, à parte biológica, ou seja, ao que lhes toca, como experts que são em determinada matéria, em determinada questão. Certo? Então, passando adiante,
O dicionário eu trouxe aqui só para a gente reforçar essa ideia do que vem a ser a perícia, o perito e tudo mais, né? Dentro de um processo, ou até mesmo extrajudicialmente, como a gente vai ver. O dicionário Aurélio, ele diz que perícia seria vistoria ou exame de caráter técnico e especializado, que eu estou falando aqui. O dicionário online Piberan diz que é sabedoria, experiência, habilidade em alguma ciência ou arte, análise técnica ou exame feito por um perito ou especialista, né? Não sei nem se eu repetir, porque o dicionário continua, tá certo? É o mesmo dicionário online, diz que perito, então, é o douto, versado, hábil, prático em alguma ciência ou arte, né? Que ou quem é muito experimentado, tem grandes conhecimentos em determinada área do conhecimento. Especialista é o experto, é o expert, certo? Então, gente, perito é o que faz a perícia. Ou seja, perito é aquele que detém esse conhecimento específico. Importante vocês terem essa visão, até porque muitas pessoas perguntam para ser perito, a gente também vai ver isso adiante, eu acredito que já na próxima aula. Para ser perito, eu preciso fazer um curso em perícia judicial ou perícia ambiental, já que eu vou ser perito na área ambiental? Não necessariamente. Via de regra, não. A gente vai ver que para ser perito, você tem que ter experiência e conhecimento em determinada área. E aí, o Código de Processo Civil, quando fala na perícia judicial, até coloca uma determinada situação que é realmente importante para mostrar que o perito ele tem que ter um conhecimento tão técnico que pelo menos a graduação ele tem que ter, mas a gente vai ver que existem exceções sobre isso. Então não tem que ter necessariamente a graduação em determinados casos, a gente vai ver que tem casos que não precisa. É porque a graduação já denota que você vai ter conhecimento ainda mais no mundo, cada vez mais dotado de informação, cada vez mais especializado. Se a pessoa não tem, no mínimo, a graduação, provavelmente ela não vai conseguir ser perito em determinada arte, em determinado saber. Mas a gente vai ver que existem as exceções, tá? E também a gente percebe, eu tenho que colocar isso para vocês, que vocês podem se deparar com isso, que existem determinados tribunais que fazem algumas exigências, tá? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para ser perito lá e se cadastrar como perito, é preciso fazer um curso de perícia, eles pedem isso. Então, é uma exigência do tribunal, porque a lei deixa aberto, né, as varas e tribunais essa possibilidade ao se cadastrar como perito. Mas a lei, como modo geral, não exige que você pós-graduação em perícia, necessariamente. Se faz isso porque é preciso muito conhecimento, né, para você atuar como perito. Então, acaba que as pessoas realmente cursam pós-graduação em perícia ambiental ou em perícia judicial, enfim, para realmente aprofundar em algo que te exige muitas habilidades, além do próprio conhecimento da matéria em si. Ou seja, conhecimento em química, conhecimento em biologia, conhecimento em geografia, história, medicina e por aí vai, tá? Então, concluindo aqui, a habilidade em alguma arte é a perícia, né? Mistério ou profissão envolvendo a experiência em um caráter técnico especializado. Certo. E aí, depois de tanto falar sobre perícia, trouxemos até o que vem a falar o dicionário, trouxemos um autor, né, dentro da nossa área, dentro do direito, para falar para vocês o que é perícia e, portanto, quem é o perito. Mas a gente percebe que algumas pessoas confundem a perícia com fiscalização, com auditoria, com vistoria. Já dei a entender que não se confunde, né? Mas muitas pessoas confundem. E aí, primeiro, né, gente, fiscalização é um ato, um poder de que até um particular pode fiscalizar determinada atividade, determinada empresa, né? É quando uma pessoa, por uma exigência, às vezes, do cargo ou da função, principalmente quando é no setor público, que nós temos a fiscalização ambiental, que é uma decorrente de exigências da própria lei ambiental, a pessoas e funções que ocupam dos órgãos ambientais que têm essa função, né? De fiscalizar algo para saber se está sendo feita conforme os mandamentos legais. Fiscalização tem nada a ver com perícia. Obviamente, o fiscal deve ter um mínimo de conhecimento
sobre aquilo que ele está fiscalizando, mas não tem nada a ver com perícia. Não é um exame técnico, não é um olhar técnico de determinada matéria para alguém que seja leigo. A ideia não é essa, não tem nada a ver. Também não se confunde com vistoria. A vistoria é um dos elementos que o perito, que o expert pode se valer para fazer a sua perícia, o seu exame e, portanto, concluir o seu laudo pericial. A vistoria em coisas e em bens, né, ela às vezes se faz necessária como um instrumento, não é a perícia propriamente dita, aquele exame que é muito mais completo e vai muito além de uma mera vistoria, certo? A vistoria até o próprio juiz pode fazer, só que se ele vai ter conhecimento para conclusões, porque existe, por exemplo, uma prova dentro dos processos judiciais que é justamente o olhar do próprio juiz. Ele pode ir em loco e verificar situações, tá? Essa inspeção que a gente fala, a inspeção judicial, ela ocorre. Mas, às vezes, ele precisa de muito mais conhecimento que só o olhar dele não vai trazer para ele. Ele vai precisar, ainda assim, da prova pericial. Então, não se confunde, é só um elemento, né? A vistoria. E aí, a diferença de perícia para auditoria, e vocês já tiveram uma aula sobre auditoria, e eu acho interessante, vou voltar aqui, fazer essa diferenciação, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar a setinha para vocês. Acho que vocês estão vendo. Essa diferenciação da perícia para auditoria, por quê? É mais fácil confundir, tá? As pessoas confundem. Não é à toa que geralmente todos os cursos, principalmente de pós-graduação em perícia, geralmente é perícia e auditoria, porque normalmente aquele técnico, principalmente na área ambiental, ele pode ser tanto um auditor quanto um perito. Mas é muito diferente. A auditoria, que vem do latim, aquele que ouve, né? É uma atividade que tem o objetivo de verificar informações, regularidades, realizar controle interno, né? E verificar adequações e conformidade a determinado padrão estabelecido dentro de uma empresa, ou um padrão que seja a própria lei. Você tem um padrão e você quer verificar se as informações estão regulares, estão conformes ou não aquele determinado padrão. É um processo de verificação sistematizada, né? Que quer realmente descobrir se as ações, os documentos, né? O comportamento de uma determinada empresa está conforme aquilo que fora planejado, com regras estabelecidas, inclusive, na própria legislação. Na auditoria, avalia-se, então, evidências para identificar, né, se essas evidências constituem conformidade ou não conformidades em relação a um determinado padrão que a gente adota como referência, inclusive a própria lei, certo? Lógico que quem vai realizar uma auditoria tem que ter conhecimento técnico especializado. Por isso, às vezes, as pessoas confundem a perícia com a auditoria. Né? Aí eu trouxe até uns gráficos, eu não quero me avorar em falar de auditoria, vocês já tiveram aula sobre isso, mas só para a gente tentar fazer esse confronto, né? Confrontar, tá? Como tratar não conformidades, né? Os relatórios vão trazer, né? Se há essas conformidades e não conformidades, se tiverem não conformidades com um padrão estabelecido, vai ter no relatório da auditoria esse enquadramento, essa lista de não conformidades, né? E uma conclusão, justamente para caracterizar cada um, né? Cada uma dessas não conformidades. E aqui eu trouxe também um outro gráfico, né? Trazido desse site, Green CO, né? De gás carbônico, mas greenco2.net, que eles fazem a auditoria e a perícia ambiental, fazendo justamente a diferenciação. Aqui, quando fala, e muitas pessoas, quando falam em perícia, sempre pensam na perícia judicial. Por isso, eu acho que a gente fazer a diferenciação, porque a perícia, como eu já falei, ela não é apenas judicial. A perícia também, ela pode ser feita, a gente vai ver, de forma extrajudicial. Então, é preciso entender a diferença do perito para o auditor, da perícia para a auditoria. Mas, mesmo aqui, dá para entender essa diferença, porque a auditoria é justamente o processo sistemático de inspeção, análise e avaliação de condições gerais ou específicas de uma determinada empresa.
Poluição causada lá pelas suas atividades. É eficiente o sistema de controle de poluição dessa empresa? Né? Oferece riscos ao meio ambiente? Está cumprindo a legislação ambiental? Enfim, qual que é o desempenho ambiental dessa empresa? O objetivo do trabalho da auditoria ambiental é de definir a situação da empresa avaliada para fazer diagnósticos atuais sobre tudo que tem na empresa e se estão conforme ou não a legislação ambiental. Enfim, tá? Exige um conhecimento técnico-científico para isso, lógico. Mas já a perícia, ela quer oferecer uma prova técnica. Aqui eles colocam da Grinco, D2, colocam que essa prova técnica é só para o juiz. Não, mas essa prova técnica também é um caso de você querer fazer a perícia para oferecer uma prova técnica de um caso que você sabe que vai vir. O Ministério Público está investigando a empresa. Ele está com uma ação civil pública, por exemplo, já. Né? Estão na iminência de ser citados. Então, você quer fazer uma perícia extrajudicial para te servir como prova dentro do processo. Lógico que a gente vai ver que, nesse caso, quando você faz extrajudicialmente essa perícia, ela não vale como uma perícia judicial, ela vale como um parecer, um relatório, um documento técnico, sim, né? Mas como foi feito fora do processo, para o juiz ele vai entender como é uma outra prova, uma prova documental, a gente vai perceber isso. Mas o fato é que a perícia ela é utilizada para servir de uma prova, né? Seja no Ministério Público, no processo extrajudicial, né, procedimento judicial administrativo, uma autoridade policial que precisa, uma autoridade ambiental que tenha necessidade, um Ministério Público que tenha necessidade dessa perícia como prova, tá? Então, a gente vai perceber que existe a perícia extrajudicial também, tá? A perícia, na verdade, aí eu classifico, e alguns poucos autores fazem essa classificação desse modo, eu trago a perícia, portanto, como uma perícia como prevenção de riscos. E aí, sempre como prevenção, ela vai ser extrajudicial. Ou seja, você precisa daquele conhecimento técnico especializado para produzir uma prova, para saber o que está acontecendo e pode acontecer, para você ter um risco de um processo mesmo, você já se amparar até para resolver determinado problema constatado. Nesse sentido, é muito utilizado quando duas pessoas, por exemplo, duas empresas, empresas confrontantes, por exemplo, tem alguma situação ambiental acontecendo, ninguém sabe, nenhuma das duas sabem ao certo qual é a causa, se é na empresa A, se é na empresa B. E elas, de comum acordo, resolvem, que existe hoje algo que se chama arbitragem, conciliação e mediação, que é você tentar, sem o amparo do judiciário, já resolver questões de forma extrajudicial, quando as partes estão em acordo com aquilo. É até muito importante que isso aconteça, né? Nossos processos judiciais, o poder judiciário está muito abarrotado. Então, é interessante quando isso acontece, ou seja, as partes resolvem fazer uma perícia, contratam um perito extrajudicialmente para resolver aquela questão, responder os seus quesitos, as dúvidas que eles têm, para saber quem cabe o que naquela situação, resolver aquela problemática ambiental constatada, tá? O fato é que essa perícia extrajudicial ocorre fora da tutela do poder judiciário e pode assumir um significado dentro do processo judicial. Vamos supor, a perícia é feita extrajudicialmente, um documento é lavrado ali por um perito, né? Esse documento, que a gente não vai chamar de laudo, né? É laudo, né? Mas nesse caso é um parecer técnico, enfim. Ele pode ser utilizado pelas partes num processo, caso ele venha a acontecer. E aí, lógico que tem essa validade, esse documento. Só que não é, como a gente vai ver, a perícia judicial. Porque a perícia, quando ela é judicial, é um olhar neutro do perito em relação ao juiz, ele é um olhar técnico do juiz. Então, o juiz determinar e nomear um determinado perito, as partes vão aceitar, pagar os honorários ou não, não concordam com aquele perito, enfim, isso vai acontecer, mas é um olhar do juiz. Então, por mais que essa prova tenha validade, o juiz pode até considerá-la, né, e entender que nem é necessário, né, levar o feito adiante, fazer novas provas, constituir o perito para aquele processo, porque aquele documento já é válido, na opinião dele, e das partes, inclusive, mas aquilo ali é uma perícia que foi feita extrajudicialmente e trazido, tem validade, tem um significado jurídico, óbvio, tem uma influência, tá? Serve como um meio de prova.
Isso aqui eu já até falei, né? Eu estou seguindo um roteiro aqui, mas que a perícia extrajudicial acaba servindo como uma forma extrajudicial de resolução de conflitos, mediante as técnicas que a gente tem hoje, principalmente o uso da arbitragem, mediação e conciliação, né? E há autores que falam ainda da perícia semijudicial, que ela não é ainda feita na seara judicial, mas é feita em órgãos administrativos e que esses órgãos às vezes resolvem questões administrativamente falando por meio de uma perícia feita ali. Então, na seara administrativa, quando o órgão ambiental se vale de uma perícia para decidir uma situação administrativa, então eles trazem também essa noção da perícia semijudicial. Tá, mas vamos ao que realmente acaba importando muito ao cursista, né, aos alunos, aos futuros peritos e até que já trabalha com perícia e tem as suas dúvidas nessa seara, tá? Que é a perícia judicial como meio de prova junto ao poder judiciário. Gente, é importante que vocês saibam, slide aqui. É importante que vocês saibam que a perícia é apenas um dos meios de prova que um processo pode ter, tá? Dentro do processo judicial, o juiz deve decidir com base no que está nos autos. Tem um jargão no direito que diz: o que não está nos autos não está no mundo. Então não adianta falar assim, o juiz sabe porque ele viu o acidente em Brumadinho, ele estava por lá. O juiz sabe porque ele viu tudo o que aconteceu em Mariana, estava ali, ele morava por perto, esteve presente, viu tudo. Então, nesse processo, não precisa nem de muitas provas, ele pode decidir com base no que ele viu. Não. É importante que vocês saibam que no processo judicial é algo muito sério, né? A gente tem duas partes demandando. No caso de um acidente ambiental como esse, que eu dei de exemplo aqui, o Ministério Público está demandando o caso a Vale ou qualquer empresa atrelada àquela situação e aquele acidente ambiental que aconteceu, tragédia, enfim. E aí, nessas partes, tanto uma, a gente, por mais que a gente fique, a gente tem que ter muito cuidado enquanto profissionais, tentarmos ser neutros, realmente que as provas elas sejam colhidas sem nenhum tipo de vício, contaminação, que ninguém faça que aquelas provas sejam produzidas sem neutralidade, né? E acabam deformando aí a realidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado enquanto profissionais. E saber que um processo tem que ser explicado até o seu final. Por mais que a gente fique aterrorizado com os acidentes ambientais, às vezes tem algo por trás, por exemplo, não falando que é isso que aconteceu, mas houve um terceiro chegou e boicotou, né? Aquela empresa, né, o acidente não foi causado, não tinha nada de errado naquela empresa, um acidente foi causado por um terceiro. Enfim, vai saber, só com base no contraditório, nas partes de um processo sendo ouvidas e produzindo a sua prova, que a gente pode chegar no consenso final, e aí que um magistrado dentro do processo pode realmente trazer a sua sentença, que é fundamentado com tudo que está nos autos. Ou seja, se ele viu de duas uma, eu vi, então ele vai se considerar impedido, vai ser servir como testemunha naquele processo. Então, eu não vou ser juiz nesse processo, eu vou ser testemunha. Ou eu vou relatar se o processo já existe, eu fui lá para ver, então vai ser uma prova que é a inspeção que eu falei judicial. O juiz pode se valer da inspeção judicial, só que ele tem que, não basta só ir lá e olhar e fazer a inspeção, ele tem que simplesmente reduzir a termo e colocar aquilo no processo, porque na hora que ele vai apresentar a sua sentença, ele tem que fundamentar a sua sentença. Ele não basta, senão a pessoa tem, sei lá, o juiz ele não vai com a cara de um, não tem afinidade, né? Nós somos seres humanos. E aí tendência a decidir num outro sentido. Opa, então, não que seja perfeito, mas o legislador entendeu o seguinte, quando fez o nosso Código de Processo Civil de antes, né? Nem o atual, né? Sempre entendeu que o juiz tem a livre convicção motivada. Ele tem que motivar, e essa motivação ocorre com base nas provas dentro do processo.
as provas todas estão no processo. Ele pode motivar com base numa prova específica e jogar fora todas as demais que são contrárias, desde que ele se convença daquilo e motive. Por que não há hierarquia entre provas? Por mais que a gente considere a prova pericial, que é um dos tipos de prova, como algo quase sagrado, que a gente quase que sacraliza realmente o conhecimento de um expert, né? A gente sacraliza a prova pericial, ela não é o único meio de prova no processo. Temos provas documentais, temos prova testemunhal, temos a inspeção judicial, temos a prova pericial. Então, qualquer meio de prova, pode, desde que seja moral ou legalmente aceito, pode ser utilizado dentro do processo e o juiz pode fundamentar sua decisão com base numa, duas, três, 10 provas, ou seja, que aquele conjunto que convence esse magistrado, o que for mais convincente para ele, desde que ele fundamente. Tá? Então, é importante dizer que a perícia judicial é mais uma prova junto ao Poder Judiciário, que inclusive pode até negar a prova pericial se ele entender que há elementos suficientes dentro do processo para ele julgar aquele caso. E aí, por isso que eu falo da importância de uma perícia extrajudicial. Às vezes as pessoas pensam assim, não é uma prova pericial judicial, então não. A perícia extrajudicial feita, juntada no processo, ela entra como um documento da parte. Um documento que foi elaborado por uma pessoa expert, um experiente, um técnico. O juiz pode entender que aquela prova é suficiente para ele. É lógico que aí eu não vou entrar no mérito agora, seria mais para um advogado ou magistrado eu falar isso, mas fato é que o juiz tem que ter muito cuidado ao negar a produção de uma determinada prova que as partes pedem, né? Porque pode-se entender que ele está impedindo até o direito da pessoa realmente ser exercido, porque ele era uma prova que as partes consideram importante. Então, ele tem que ter muito cuidado ao dizer que não é necessário, tá? Mas não vamos entrar nessa seara. Vamos passar adiante agora. Fato, então, prova pericial é mais um meio de prova de que o juiz se vale dentro do processo, tá? Tem sua importância? Tem. A gente até sacraliza, mas em tese, o juiz não precisa decidir com base na prova pericial. Importante saber, porque tem muita gente que fala, nossa, eu fiz um laudo, o juiz considerou o meu laudo, né? Considerou outras provas, né? Faça um laudo bem feito, tenta ser convincente, com neutralidade, no sentido assim, você está trazendo as informações de forma neutra, mas trazendo de forma bem colocada, porque o perito tem que saber se manifestar também, tá? Tem que ter cuidado com o linguajar muito técnico. Se tem que usar uma linguagem técnica, que ele traduza essa linguagem, porque é para um leigo entender, é para o magistrado entender, é para as partes entenderem, certo? Então, vamos lá. Então, entendemos o que é perícia, entendemos que ela é diferente da auditoria, que ela é diferente da fiscalização, que ela é diferente da vistoria, tá? Entendemos que a perícia, ela pode ser feita de forma extrajudicial, a gente entende semijudicial, em caso de alguns procedimentos administrativos, por exemplo, e judicial, dentro do processo judicial. A perícia, então, é o exame realizado por um técnico com um determinado nível de especialização, de conhecimento, né? Sabedoria, expertise. E a perícia ambiental? Porque eu falei que perícia é algo que traz um conhecimento técnico em qualquer área, né? Eu coloquei área médica, contábil, né? A gente tem peritos contábeis, peritos na área médica, e aí vai ainda peritos na área de dermatologia, cardiologia, a gente vai especializando ainda mais, né? Ainda mais que a medicina é muito especializada. Mas e a perícia ambiental? A perícia ambiental é uma outra espécie, é uma das espécies de conhecimento técnico muito específico, mas ao mesmo tempo que envolve uma multiplicidade de saberes. É específico porque é relativo às questões ambientais, à problemática ambiental, a dano ambiental. A perícia, ela quer entender, a perícia ambiental, ela quer compreender a problemática ambiental em determinado caso. Se houve ou não um dano ambiental, né? Qual é o valor, né? É possível valorar aquele dano ambiental? O que é preciso fazer para reverter aquele dano ocorrido, né? Enfim,
Só que, como sabemos, a matéria ambiental ela é extremamente interdisciplinar, se não transdisciplinar. É uma palavra que parece que é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, não significa nada? Não significa muito. E é importante entender por quê. Porque não basta a gente pegar múltiplos conhecimentos isolados para entender a questão ambiental. E nem tentar dialogar um ou outro conhecimento. Na verdade, as coisas se misturam tanto que a gente fala mesmo em transdisciplinariedade. A gente precisa, para compreender a temática ambiental, de diversos saberes, diversos olhares. Então, via de regra, muito embora muito juiz nomeie apenas um expert, né, um perito, porque às vezes ele não identifica a necessidade de outros olhares, já casos como o de Mariana, Brumadinho, se percebe de imediato que é preciso um olhar dos químicos, um olhar de biólogos, um olhar de geógrafos, enfim. No entanto, nem sempre o juiz percebe isso. Vai caber a você, perito, dizer que você é habilitado para uma determinada área, mas não para outra, ou que você precisa de uma equipe multidisciplinar, ou até você, enquanto até uma empresa, ter esse olhar disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar dentro da sua empresa. Porque é muito raro você não precisar, numa questão ambiental, de engenheiros, sociólogos, sanitaristas, biólogos, químicos, como eu falei, geógrafos e tudo mais, tá? Porque os elementos na matéria ambiental são complexos e de difícil aferição. Ponto. Né? Todos que lidam com a matéria ambiental, com a questão ambiental, sabem disso. Para vocês terem ideia, quando a gente vai conversar sobre meio ambiente, quando a gente vai conversar sobre algo que é muito mais profundo até, né, que é o desenvolvimento sustentável, que é justamente tentar conseguir, né, manter esse desenvolvimento econômico aliado à justiça social, sem sobrecarregar o nosso planeta nas questões ecológicas, a gente tem dificuldade extrema, justamente, principalmente pela matéria ambiental. A matéria social é complicada. Michele, tô fazendo um parênteses aqui, se me fala, deu para mim aqui um aviso de que a minha conexão parece estar ruim. Você está me ouvindo bem e me vendo bem ainda? Vou pegar aqui o celular também para ver se você falou alguma coisa comigo pelo celular. Se não me respondeu, Michele? Licença, gente. O Michele saiu no painel aqui da aula que não está muito boa a minha conexão. Procede? Para mim tá dando que minha conexão tá boa, gente. Eu vou continuar, tá? Qualquer coisa, eu peço que a Michele me alerte. Tô aqui também no celular com ela. Meu celular também a conexão está boa. Bem, não veio mais, só veio falando que a minha conexão parece estar ruim. Qualquer problema de conexão, infelizmente, aula online, Brasil, aliás, né? Dizem que muitos países a gente tem dificuldade com a conexão à internet. Alguns não, mas também tem esse problema do Brasil. E a gente tem esse problema, né? Então a gente tem que lidar com isso, né? A desvantagem, talvez a única hoje em dia, quando se fala em trabalhos online, né? Porque realmente a gente tem muitas facilidades, a gente tem um acesso a conhecimento muito grande pela internet, mas a gente tem essas dificuldades de conexão que a gente tem que tentar ultrapassar. A Michelle, realmente não sei, deu que ela saiu reconectando, eu não sei se o problema é comigo. Eu vou aguardar um pouco, ela falou pode continuar. Então tá boa a conexão, Michelle, que deu para mim que você saiu, que você está reconectando. A minha internet, para mim, tá dando que a conexão tá ótima. Mas realmente chegou aqui a notícia de que minha conexão não estava muito boa. Mas já saiu o balão que falou sobre isso. Vamos continuar, então. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui àquela questão de difícil aferição, que eu coloquei da questão ambiental, quando eu falei de desenvolvimento sustentável e tudo. Por quê? Porque realmente, quando se fala na problemática ambiental, os fatores ecológicos ainda a gente tem muito desconhecimento. Por exemplo, até hoje se fala, né? Quantos anos fala que o petróleo está esgotando? Realmente chegou num ponto que as pessoas falam que realmente ele está esgotando. E a gente tem que buscar os substitutos, né? Para a nossa vida em sociedade. Só que a gente não tem certezas. A gente viu numa das disciplinas
que a gente tem muito mais incerteza científica do que certeza científica quando se trata da matéria ambiental, e aí eu falo ambiente como um todo, inclusive social, mas ecológico, principalmente. Então é complicado, tá? Mas é preciso que a gente tenha esse cuidado quando a gente fala de meio ambiente, tá? Realmente é necessário sempre uma equipe multidisciplinar, no mínimo. Se não for transdisciplinar, que seria o ideal. Ou seja, aquelas equipes, quando eu falo transdisciplinar, elas dialogando entre si, né? É o ideal para uma perícia sair perto do que é necessário para a gente entender o juiz mais ainda no processo judicial aquela problemática ambiental que ele está, tá? É importante para você que trabalha com perícia ambiental, e aí a gente também já falou isso numa outra aula, acho que todos aqui que estão nessa disciplina já cursaram comigo a disciplina anterior, onde eu falei um pouco de dano e impacto ambiental. Mas é preciso restabelecer, então, na cabeça de vocês essas ideias. Por quê? A perícia ambiental, o foco dela, como eu já disse, é identificar, caracterizar e avaliar, quantificar um dano ambiental. Então, precisa identificar se houve aquele dano, caracterizar como esse dano aconteceu, a extensão do dano, qual é o dano, né? Dano só de caráter biológico, ou seja, extinção de espécie, mortandade de várias espécies, contaminação do solo, dos rios, enfim, caracterizar o dano e quantificar, porque é preciso valorar o dano. Por mais que a gente tenha dificuldade existem vários métodos de valoração ambiental e nenhum deles é realmente considerado perfeito, né? A gente precisa saber e ter um mínimo de valoração dos danos ambiental para poder reverter aquele dano, tentar compensar a sociedade pelo dano ambiental existente. Só que realmente, como a gente também colocou já para você em uma outra oportunidade, o dano ambiental tem uma natureza difusa e de difícil constatação. É difícil realmente constatar e caracterizar o dano, principalmente a sua extensão. E a natureza dele é difusa, tanto no tempo quanto no espaço. Posso mandar para vocês como um vídeo complementar, se vocês quiserem, mas existem vários desses vídeos e documentários na internet, vocês encontram no YouTube muita coisa boa. Quando vocês, assim, em 2016, se não me engano, foi em 2016 que foram 30 anos de Chernobyl. O Fantástico fez, assim, aí não vamos entrar no mérito Globo, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas fez uma boa reportagem sobre o acidente que aconteceu nuclear em Chernobyl 30 anos antes, em 86, tá? E aí foi constatado que aqueles danos ambientais daquele período ainda estavam sendo colhidos 30 anos depois, né? A contaminação ali, ela ainda era existente, enfim, o Fantástico até faz uma comparação do nível de contaminação da cidade de São Paulo, que a gente sabe que é uma megalópole e tudo mais, com Chernobyl 30 anos depois, o negócio é feio. Então, o fato é que o dano ambiental é difícil constatação e a natureza dele é difusa, atinge sociedades, gerações e lugares que a gente não imagina. Um dano ambiental que acontece no Brasil atinge por menos que a gente perceba, às vezes, no primeiro momento, países, às vezes, mais longínquos. Então, é preciso ter esse olhar. O perito ambiental tem que ter esse olhar, gente. A gente percebe ainda uma visão tão disciplinar do perito. Se o perito ambiental é chamado para uma questão relativa a uma problemática ambiental, ele tem um olhar tão disciplinar e isso é tão ruim para soluções ambientais que a gente quer, que o planeta quer. A gente tem uma responsabilidade com o processo, tá? Com a sociedade e conosco mesmo enquanto profissionais. Então, a gente tem que ter esse olhar e essa visão para a gente trabalhar com uma ética, né? A ética necessária quando se trabalha essas questões, tá? Se você quer entender, eu não gosto muito de definições trazidas pela lei, mas a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, ela
traz uma série de definições, né? Inclusive sobre, não fala o que é o dano, mas a gente observa por definições de impacto, etc., que são trazidas ali, né, na lei, essa noção de dano ambiental, tá? A valoração do dano ambiental é importante, não sei se tem nesse curso, mas é importante que vocês tentem estudar métodos de valoração. Vou ver se eu mando também alguns documentos adicionais sobre valoração ambiental para vocês, tá? É importante que vocês entendam os métodos existentes de valoração ambiental, porque um juiz pode pedir para você quantificar determinadas situações, tá? E essa noção de passivo ambiental que também a gente já viu logo na primeira aula, né? A noção de ativo e passivo ambiental, tá? Como não tem na lei, né, uma definição de dano, nenhuma resolução traz especificamente a definição, eu trouxe para vocês uma noção de Milaré. Milaré, Edis Milaré, na verdade, ele fala que dano seria a lesão aos recursos ambientais. Dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, com a consequente degradação, alteração para pior, impejus, é para pior, do equilíbrio ecológico e da qualidade ambiental. Então, qualquer lesão, dano não é lesão? Quando você tem um dano moral, você está lesionando a moral, né, o íntimo, o emocional de alguém. Quando você tem um dano físico, material, ou seja, você quebrou um computador de alguém, você cometeu ali uma lesão ao patrimônio da pessoa, né? O dano ambiental, então, é uma lesão aos recursos ambientais, com a consequente degradação, alteração adversa do meio, para pior do equilíbrio ecológico, da qualidade ambiental. E a gente tem várias formas de reparação do dano, tá? Mas no caso da matéria ambiental, a gente está falando em reparação. Lembra que quando a gente isso, o ideal é que nem aconteça o dano, o ideal é trabalhar preventivamente. A gente está falando que o dano já aconteceu. Vocês vão ser chamados para ser ouvidos como peritos, né? Sobre esse dano, sobre existência, caracterização e quantificação, não é? Então, o dano aconteceu. Existem várias formas de reparação do dano. Tanto a reconstituição do ambiente lesado, então, se é possível, a gente vai tentar reconstruir aquele ambiente que foi lesado, e uma indenização pecuniária, para fins também de fazer com que a pessoa, meio educativo, fazer com que a pessoa não, a pessoa que eu falo é empresa, pessoa física, ou qualquer um que cometeu o dano, não volte a fazer. Então, a indenização pecuniária é um importante fator educativo, mas também porque você às vezes não consegue reconstruir integralmente o meio ambiente lesado, então você precisa ao menos ter uma reparação para você compensar em outros lugares, compensar que seja socialmente, mandando aquele valor para alguma entidade de fins sociais, mas geralmente a gente quer mandar para uma unidade de conservação ambiental, a gente manda geralmente aquele valor para compensar em outros lugares, por exemplo, tá? Lembrando que a gente já teve uma aula sobre isso, mas eu gostaria de dizer que quando o perito é ouvido, ele é ouvido num processo, ou também até a nível administrativo, ou na seara penal, como a gente falou, da perícia criminal, para responsabilizar a administrativa civil penalmente. Ele é um fator, é um dos elementos de prova mais importantes no caso da matéria ambiental. Pensa bem, se é uma matéria de difícil aferição, complexidade, né, envolve uma equipe transdisciplinar, atualmente ele vai ser muito importante para fins de responsabilização ambiental na seara civil, administrativa e penal, tá? Sobre a valoração do dano ambiental, então, a gente tem vários, né, métodos de valoração. Eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia, que os métodos de valoração ambiental vêm da economia, tá? A economia tradicional, só resumidamente falando, eu acho importante vocês saberem que a economia tradicional, ela não trabalhava com a noção do dano ambiental, porque ela entendia que as questões ambientais estavam fora, né, do ambiente econômico. Já a economia neoclássica ambiental, ela já trabalha com as questões de meio ambiente atreladas à economia, e a economia ecológica também. Só que a gente vê que há umas divergências ainda em caráter econômico. Por isso, quando eu falo que os métodos de valoração ambiental, por mais que vocês estudem, vocês vão ter que continuar estudando, porque não há um consenso entre economistas ainda. Mas eles são importantes e vocês têm que passar a valer,
né, desses métodos. Não adianta usar métodos tradicionais de avaliação de dano para dano ambiental, tá? A noção de impacto ambiental que é trazida também na resolução do CONAMA, coloquei aqui para vocês lerem, porque como a gente não tem definição de dano, a gente verifica da questão da matéria como um todo, né? E impacto ambiental negativo geralmente reflete danos, né, ambientais, que eles podem ser positivos ou negativos. Eu sempre falo, toda questão, toda interferência do homem na natureza, no meio, ele costuma trazer impactos positivos. Quase sempre tem impactos positivos também. A gente tem que diferenciar impacto positivo com impacto negativo, que aí sim é fator, gera, está atrelado ao dano ambiental, tá? Aí eu trouxe aqui algumas imagens só para vocês refletirem, como exemplo, lixões que ainda existem, né? Tá aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa Lei de Resíduos Sólidos, que já foi postergado mais de uma vez a solução dos resíduos sólidos no Brasil. A extinção dos lixões é um objetivo que tem que ser ultrapassado, tem que ser alcançado e ultrapassado, ser uma questão deixada para o passado, mas ainda temos e convivemos com lixões. Só que tem pessoas que se valem do lixão para viver, né? Ainda temos isso. Então, tem impacto positivo? Talvez, né? A gente costuma olhar para uma imagem como essa, só ver impactos negativos, só ver dano ambiental, né? Aqui, né, também a mesma coisa, os oceanos e tudo isso, gente, quando eu trouxe aqui essas imagens, é para falar para vocês o seguinte: não dá para pensar na matéria ambiental sem pensar em desenvolvimento sustentável. Não podemos pensar apenas em meio ambiente e recurso ambiental. A gente tem que tentar continuar desenvolvendo econômica e socialmente dentro do planeta, extinguir fome, a miséria no mundo, são objetivos do desenvolvimento sustentável, inclusive. A Agenda 2030 da ONU, que a gente tem aí para 2030, uma série de objetivos a serem alcançados. E esses objetivos usam e percebem o meio ambiente, a parte natural do meio, os recursos naturais, como uma necessidade de suporte à nossa vida no planeta. Então, a gente tem que tentar ter esse viés, essa perspectiva. Mas a gente não pode esquecer do resto. Então, o perito tem que ter esse olhar, tá? Esse olhar aberto, porque a ideia não é só defesa do meio ambiente natural, tá? A gente não pode, por exemplo, aconteceu a tragédia lá em Brumadinho, vamos fechar Vale. E as questões sociais e econômicas atreladas. Então, como a gente pode resolver essa problemática ambiental, porque os recursos naturais não são necessários também para a vida no planeta, a longevidade no planeta, como resolver essa problemática, né? Então, a gente tem que ter esse olhar neutro, tá? Enfim. Gente, sobre essa primeira aula, essa noção de perícia é o que a gente tinha para ver hoje. A gente subdividiu as próximas aulas, né, as próximas 3 aulas, para vocês entenderem, fazer essa introdução em perícia, e aí resgato aqui a ideia de o que é a perícia e o que é a perícia ambiental, certo? Para vocês entrarem mais especificamente, então, na realização em si da perícia. E aí a gente vai falar atrelado ao processo judicial, que a dificuldade é maior em realizar a perícia e trazer as respostas que são levadas ao perito dentro do processo judicial. Como fazer isso? Então, como elaborar um laudo, né? Qual que é a diferença do perito para o assistente técnico dentro do processo, sendo que ambos são pessoas com conhecimento técnico na questão, no caso, que a gente está vendo aqui, ambiental, né? Qual que é a diferença de um para o outro? O papel do perito para o papel do assistente técnico. Qual que é a diferença do laudo pericial para o parecer técnico trazido pelo assistente técnico? E por aí vai. Então, na verdade, a gente vai entender essas diferenças para chegar, então, na redação do laudo pericial. E por incrível que pareça, talvez até por essas questões que eu coloquei, que tinha perito narrando, talvez até pela insegurança, acho que a resposta que eu tinha para trazer era tão simples, tão singela, e aí fica querendo encher laudo com lei.
citando artigo de lei. Então, talvez até por isso a gente vai perceber que o legislador, no processo civil, ele trouxe os elementos básicos que tem que ter no laudo pericial. Mas não é nada diferente do que vocês faziam, que já faziam antes do CPC de 2016 mudar isso, né? Trazer lá já o que vocês têm que constar no laudo. É o que já, se você for ver, todo o laudo pericial já de anos traz aqueles elementos básicos. O laudo, gente, tem um raciocínio muito claro. Então, vocês vão ver que é mais simples do que vocês pensam. Então, a nossa última aula vai ser justamente vocês terem um exemplo aqui prático do que poderia ser um laudo. Cada laudo vai ser para o caso concreto de vocês. Não adianta, eu falo sempre isso, modelos, modelinhos. Você pode ter um esqueleto. Você vai fazer seu primeiro laudo, você vai ter o seu esqueleto. E você vai usar para outros casos. Mas é um esqueleto. Porque a ideia do laudo é uma ideia muito caso concreto e que vocês têm que ter um raciocínio, né? O que está sendo chamado, né? O que o perito está sendo chamado para quê, né? Então, é para responder aqueles quesitos que as partes e juiz trouxeram. Então, ele tem que fazer o que para responder aqueles quesitos? Ele tem que ir verificar o problema que aconteceu, um acidente que aconteceu ambiental, ele tem que colher informações para chegar às conclusões e poder responder aqueles quesitos. Né? Então, a gente vai ver tudo isso na última aula. Na próxima, a gente vai prosseguir, fazer essas diferenciações. Vou falar do laudo em tese para vocês, o que tem que ser o laudo, para na última aula a gente realmente conseguir, então, ver na prática, né? O que seria redigir um laudo, como seria o laudo, e a diferença dele para o parecer técnico, que nem é tão grande assim como muitos pensam, né? Bem, é isso. Michele, continua me ouvindo bem? Estamos terminando aqui a aula de hoje. Eu não sei se há dúvidas, né? Estou abrindo agora para dúvidas. Não se teve algum problema na gravação, preciso saber depois, tá? Chegou a dar um aviso para mim, depois não veio mais esse aviso. Não sei se foi só num pequeno momento que a internet possa ter oscilado aqui. Gente, então é isso. Eu acho que eu fiz um apanhado geral da aula hoje. Falei como vai se dar, né? Na próxima aula, o que a gente vai debater. E na última aula, realmente tentar trabalhar um pouco essa parte prática para vocês visualizarem realmente a redação de um laudo, mas trazer alguns exemplos para vocês apenas. Como eu falei, vocês têm que esqueleto de vocês ou criar um esqueleto de vocês, porque cada caso vai ser um caso. Não adianta querer usar um laudo para outro caso, não existe isso, sabe? Tem gente que quer modelo, isso não existe. Vocês têm o que é principal, que é o conhecimento técnico de vocês. Vocês vão ser chamados por isso. Então, basta responder os quesitos que as partes, o juiz vai formular para vocês. E vocês vão saber o que tem que fazer, como fazer para responder esses quesitos. É isso que a gente vai ver daqui para frente, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Eu vou encerrar por aqui, tá? A gravação. Até a próxima.